A gente vai falar de espectrofotometria de absorção atômica, que é uma técnica muito comum, muito amplamente difundida nos laboratórios de análise. Ela é aplicada em diversas áreas, área ambiental, área de alimentos, indústria petroquímica, né? Onde a gente quer determinar metais, a absorção atômica está presente. A gente ouve muito os termos espectroscopia, espectrometria, espectrofotometria. De uma maneira geral, a espectroscopia é qualquer técnica que está relacionada com a interação da luz com a matéria. Quando a gente fala espectrometria, a gente está falando de técnicas que têm a finalidade de qualificar, de identificar uma substância ou de quantificar um determinado analítico de uma amostra, utilizando a interação da luz com a matéria. E quando a gente fala espectrofotometria, a gente está falando de técnicas que usam região UV visível. Os principais tipos de interação da luz com a matéria que estão envolvidos nas técnicas espectrométricas são a absorção e emissão. Aí a gente tem a absorção atômica, a absorção molecular, emissão atômica e emissão molecular, que englobam várias técnicas distintas, e o nosso curso diz respeito à técnica de absorção atômica. Sempre que a gente fala de absorção atômica, a gente começa falando um pouquinho de história. Essa história é uma história muito bonita, é muito interessante ler essa parte da história da ciência. Se vocês tiverem chance, façam isso. Então, a gente tem aí uma foto de um prisma, mostrando a incidência de um raio de luz branca, pode ser luz do sol ou luz de uma lâmpada mesmo, e a luz sendo dividida nas diferentes cores. Então, quem fez esse experimento pela primeira vez, ou quem disse que fez, né, pela primeira vez, foi nada menos que Newton, em 1666. Tá? Ele fez a luz solar atravessar por um prisma, colocou do outro lado do prisma um anteparo preto, né, escuro, e viu a luz colorida sendo dividida. Esse é um experimento famoso de Newton. Isso foi em 1666, muito tempo depois, assim, do nosso ponto de vista, né, de hoje. Em 1802, um inglês chamado Wollaston observou que o espectro solar apresentava linhas negras. Então, enquanto Newton via que as cores emendadas umas nas outras, o Wollaston observou linhas escuras. E essas linhas elas passaram a ser conhecidas como linhas de Fraunhofer, depois que esse pesquisador passou a estudá-las intensivamente em 1817. Fraunhofer dedicou muito tempo da sua vida estudando esse fenômeno. E por que Newton não observou? Porque ele usou um prisma, e aqui para separar a radiação. E aqui Fraunhofer já usou uma rede de difração. E isso fez uma diferença incrível. Um instrumento utilizado, um instrumento com mais resolução para separar melhor as cores, os comprimentos de onda, e observar que em algumas posições havia algumas linhas escuras, de novo com a luz solar. Então, Fraunhofer era, na verdade, um construtor de instrumentos ópticos, ele era alemão. Ele começou usando o prisma, assim como Newton, e depois ele começou a usar as grades de difração. As grades de difração, elas são superfícies que têm ranhuras, uma escala nanométrica de tamanho, ranhuras bem pequenininhas, na ordem de nanômetros, e aí quando a radiação incide ali, ela é dividida nos comprimentos de onda. Tá? Agora, qual seria a razão dessas linhas escuras no espectro da luz solar? O que começou a ser cogitado é que as linhas escuras seriam devidas à absorção de luz por átomos presentes na própria atmosfera do Sol. Vou abrir um parênteses aqui para dizer para vocês que o elemento hélio, ele foi descoberto antes na atmosfera do Sol que na atmosfera da Terra, por isso ele recebe esse nome. Ele foi descoberto por causa de uma determinada linha escura no espectro da luz branca solar. Aqui a gente tem alguns exemplos de emissão de alguns elementos. Entre 1859 e 1861, Kirchhoff e Bunsen, esse nome Bunsen vocês já ouviram, né? Demonstraram que cada elemento possuía uma coloração característica quando aquecidos em incandescência. Já fizeram um teste de chama? Foram esses os pesquisadores que lá, por volta de 1860, estudaram esse fenômeno. Então, aqui a gente está falando de absorção de radiação por átomos presentes na atmosfera do Sol,
e aqui a gente está falando de emissão, que são dois processos complementares. Aqui a gente tem uma ilustração de um experimento dessa época. Aqui a gente tem uma fonte de radiação, uma lentezinha para focalizar essa radiação, uma alça de platina ainda vazia, sem nenhum sal, a chama, uma lente novamente, e aqui a luz sendo difratada no fundo branco, tá? Então a gente vê aqui a luz branca sendo convertida nas cores separadas, ok? É claro que não só a radiação visível está sendo separada, é porque a radiação aqui ultravioleta e a radiação infravermelha a gente não consegue enxergar. E aí depois eles colocaram cloreto de sódio sobre essa alça de platina. Eles observaram aqui na chama uma coloração amarela, que todos vocês já observaram, que todos vocês, se não fizeram teste de chama, já derramaram sal de cozinha na chama do fogão, a gás. Então, derramaram sal, já fizeram com que a água do arroz transbordasse, a água do cozimento da batata transbordasse. Tudo que a gente cozinha tem sal e a água fica imediatamente amarela. Então, ele viu aqui o fenômeno de emissão, o calor da chama fazendo com que os átomos de sódio passassem do estado fundamental para o estado excitado. Quando volta para o estado excitado, emite essa radiação amarela, e aqui as linhas escuras do sódio representando a absorção. E aqui a representação apenas das duas linhas de emissão do sódio. Aqui, o que foi feito aqui? Foi retirada a lâmpada. A diferença daqui para cá é que aqui foi colocada uma lâmpada, essa radiação passou pela chama, e aí a gente observa aqui a radiação branca sendo dividida e as linhas escuras correspondentes à absorção da radiação específica do sódio. Aqui a lâmpada não está mais aqui, ou seja, o que a gente está vendo, na verdade, é o espectro de emissão do sódio, nas suas duas linhas principais. Então, aqui a gente tem a representação das linhas de absorção de Fraunhofer e aqui linhas de emissão de alguns elementos, como estrôncio, bário, sódio e potássio. Então, esses dois fenômenos, absorção e emissão, estão estritamente ligados. Para que um átomo absorva uma radiação, ele precisa receber uma energia, uma radiação, com energia equivalente à diferença entre o seu estado fundamental e o estado excitado. Ele vai absorver essa radiação. Quando ele volta para o estado fundamental, ele emite. Aqui a gente tem o espectro solar com as linhas escuras e vários elementos. Esse artigo aqui é um artigo que trata da história da descoberta dos elementos com o auxílio da espectroscopia, um artigo muito interessante da revista Química Nova na Escola. Aqui a gente tem uma representação que certamente vocês já viram, mostrando o espectro eletromagnético. Quando a gente fala de espectrofotometria, a gente fala basicamente da região UV visível, mas o espectro eletromagnético ele é gigantesco. E vão desde ondas de rádio até raios gama. Quando a gente fala aqui em raios gama, quando a gente fala em alta frequência, em baixo comprimento de onda, a gente está falando de radiação muito energética. Radiação capaz de interferir no núcleo atômico. Quando a gente vem para cá, com grandes comprimentos de onda, da ordem de quilômetros, baixa frequência, ondas de rádio, por exemplo, a gente está falando de radiações com pouca energia. A faixa de radiação que interessa para nós, na absorção atômica, é na faixa do UV visível, e aqui uma representação do espectro visível. Tá? Aqui é uma fração bem pequenininha do espectro eletromagnético. Aqui depois do vermelho a gente tem o infravermelho, antes do violeta, ultravioleta. Então, a gente vê aqui, a gente observa que a radiação UV, ela é mais energética do que a radiação visível. Por isso que a gente costuma dizer, a gente costuma usar filtro solar com protetor UV, porque a radiação UV, ela é mais energética, mais danosa que a radiação visível. Uma outra representação, só caráter didático, vamos dizer assim, para a gente saber a ordem de grandeza. A gente está falando de comprimento de onda, né? Para a gente ter uma noção da escala. Então, quando a gente fala de, por exemplo, região do visível, a gente está aqui, ó,
entre poeira e bactéria, ó. Tá? Quando a gente fala de UV, a gente está falando de vírus, tá? E por aí vai, só para a gente ter uma noção do que a gente está falando. A gente vai desde quilômetros até nanômetros e menos ainda. Aqui é uma outra tabelinha também muito comum de ser vista quando a gente estuda espectrometria, que relaciona as cores que a gente vê e a cor que é absorvida, a radiação que é absorvida. Então, se eu observo, por exemplo, um objeto vermelho, significa que a cor absorvida por aquele objeto está na faixa de 490 a 500 nanômetros, ou seja, a radiação verde azulada. E isso faz com que a gente veja o vermelho, a cor que não foi absorvida. Bom, aqui só algumas definições para ficar registrado nos slides para vocês. Então, a radiação eletromagnética é um tipo de energia que pode ser propagada no espaço em altas velocidades. Radiação eletromagnética, a gente pensa em luz. Velocidade da luz, todo mundo sabe, é um valor altíssimo. Ela é composta de um campo elétrico e um campo magnético. E essa radiação eletromagnética, ela pode se apresentar como radiação luminosa, como calor. A gente pode tratar essa radiação eletromagnética como partículas, quando a gente trata como fótons. Justamente esse comportamento dual, chamado onda-partícula, é descrito através da equação de Einstein, que também é talvez a equação mais famosa da física hoje, né? Famosa no sentido popular da palavra. Então, a gente vai falar de luz, ora como onda, ora como partícula, dependendo daquilo que a gente quiser explicar. A verdade é essa, a ciência é assim, né? Então, aqui a gente tem uma representação para a gente ter uma noção do que é comprimento de onda e frequência. Eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui, porque não sou muito hábil com a caneta, mas, por exemplo, se eu tiver uma coisa assim... Ai, desculpe que eu sou péssima, tá? Podia ter feito uma cor diferente, né? Bom, essa onda aqui original, ela tem esse comprimento de onda. Essa que eu desenhei tem um comprimento de onda menor. O comprimento de onda é a distância entre dois máximos. A que eu desenhei tem um comprimento de onda bem menor, mas tem uma frequência maior. É o número de oscilações por segundo. Então, frequência e comprimento de onda, elas são inversamente proporcionais. Aqui está representando que a frequência é o inverso do tempo, é o número de oscilações por segundo. Então, aqui a gente tem uma expressão de velocidade. A velocidade nada mais é do que distância sobre o tempo, certo? No caso da luz, a gente vai substituir V por C, porque C representa a velocidade da luz, que tem esse valor aqui, 3 vezes 10 a 10 centímetros a menos 1. Então, a gente expressa a velocidade da luz através do comprimento de onda e da frequência. Só que a velocidade da luz não varia, certo? A luz trafega na forma de partículas, que a gente chama de fótons, e cada fóton possui um valor de energia associado. Isso aqui a gente vê o tempo todo quando a gente fala de radiação eletromagnética, onde H aqui é constante de Planck. Então, a gente pode caracterizar essa radiação, essa energia luminosa, esses fótons, tanto através do comprimento de onda como da frequência, tá? Porque a velocidade é constante em cada meio. Bom, aqui a gente tem a representação de absorção de uma radiação eletromagnética. Então, a gente tem aqui a representação de átomos gasosos no estado fundamental, a radiação eletromagnética, H-Ni, constante de Planck e a sua determinada frequência, e átomos no estado excitado. Qual é a característica dessa radiação para que ela seja absorvida por esses átomos? Ela tem que corresponder à energia necessária, exatamente ao valor de energia que é a diferença entre esse estado fundamental e esse estado excitado. Isso certamente vocês também já viram várias vezes. O elétron no estado fundamental, aí que a gente tem o nível energético 0, estado fundamental, nível energético 1, nível 2. Então, para ir de 0 a 1, ele precisa de uma radiação que tenha um valor de energia exatamente equivalente a essa distância aqui, para que a excitação ocorra. Então, a absorção
de radiação ocorre para que haja a excitação. Quando ocorre a desexcitação, quando o átomo volta para o estado fundamental, ocorre a emissão de radiação. Para que eu tenha átomos gasosos no estado fundamental, eu preciso primeiro atomizar a minha amostra. Então, por exemplo, se eu quero determinar ferro num medicamento, o ferro vai estar lá na forma de, sei lá, ferripolimaltose. Então, eu preciso tornar esse ferro disponível, tem que atomizar a minha amostra, quebrar todas as ligações químicas e passar tudo para a forma de átomo. E eu tenho que ter uma fonte de radiação eletromagnética. Então, isso é muito importante para a absorção atômica. São dois requisitos básicos para que eu tenha um equipamento de absorção atômica. Eu tenho que ter um sistema para atomização e eu tenho que ter uma fonte da radiação eletromagnética necessária para que ocorra essa excitação atômica. Eu preciso excitar os meus átomos. Então, eu preciso de uma fonte de energia, uma fonte de excitação. Isso pode ser uma chama, pode ser um plasma, pode ser um forno eletrotérmico. Tá? Em absorção atômica, em geral, ou é uma chama ou é um forno eletrotérmico. O que usa plasma é uma outra técnica. Aqui a gente tem de novo uma outra representação, tá? Só para ficar bem claro que cada tipo de excitação, dependendo da configuração eletrônica de cada espécie, vai gerar uma emissão distinta. Então, se isso aqui, por exemplo, for a configuração eletrônica de um elemento hipotético, a gente pode observar a absorção do fundamental para 1 e do fundamental para 2. Mas a gente pode ver emissão de 2 para 1, de 2 para 0 e de 1 para 0. Então, aqui são as 3 linhas possíveis de emissão desse elemento hipotético. Isso é interessante a gente observar, porque, em geral, a gente tem mais linhas de emissão do que de absorção, porque a absorção é sempre do estado fundamental para cima. Tem o exemplo do sódio, tá? Esse aqui é um diagrama simplificado, o nome desse diagrama é até difícil de falar. É o diagrama grotriano. Simplificado, tá? O diagrama grotriano do sódio, ele vai ter um monte de linhas aí, esse é o simplificado, para a gente observar as principais linhas do sódio. Reparem que aqui e aqui, as linhas não estão coloridas, porque a gente já está na região do UV. Essas duas linhas aqui, 330.2 e 330.3, são aqui dos dois níveis 4P para o 3S. E como esses dois níveis aqui estão muito próximos, a gente tem duas linhas aqui muito próximas que, dependendo do equipamento, a gente não consegue nem distinguir. As linhas principais do sódio, a que a gente usa mais frequentemente para fazer análise, são essas duas aqui, do 3P para o 3S. Então, essas duas aqui que também estão bem próximas. Outra linha interessante é essa daqui. Eu não vou, com vocês, discutir novamente a teoria dessas coisas, tá? Porque não sei se vocês lembram que existe toda uma discussão sobre quais são os níveis de energia para cada elemento, quais são as transições permitidas, as transições proibidas. Se vocês observarem todos os níveis de energia do sódio aqui, tá? Depois do 3S, tá? A infinidade de possíveis transições, vocês vão observar que nem toda transição acontece, ou nem toda transição a gente observa, porque já ouviram falar em regras de seleção, probabilidade da transição acontecer, tudo isso o pessoal estuda geralmente em química geral inorgânica e algumas vezes em fisicoquímica. E aqui a gente tem de novo, tá, as linhas de emissão do hidrogênio, do mercúrio, que está errado, né? Aqui está hélio, mas aqui acho que o que está certo é aqui. E o neônio, tá? Só para vocês terem uma ideia de que cada elemento químico tem a sua configuração eletrônica específica e, consequentemente, cada um vai ter o seu espectro de emissão específico, característico. E aqui, só para a gente saber diferenciar, porque, assim, normalmente, na formação do aluno, ele primeiro vê espectrofotometria na região do visível, aquela que a gente mede a absorção das moléculas, certo?
que a gente usa a cubeta com a solução. Quando o aluno chega na minha mão, ele já fez pelo menos bioquímica. Um experimento para dosar açúcar ou proteína, que gera uma cor, fez uma curva analítica. A gente observa espectros de absorção com essa característica aqui. Espectros contínuos. Aqui é o espectro de absorção da clorofila B. Quando a gente fala de átomos, a gente fala de espectros em linhas. E por que isso acontece? Nos átomos, a gente só tem níveis de energia eletrônicos. Nas moléculas, que são muito mais complexas, nas moléculas que têm ligações químicas, além dos níveis de energia eletrônicos, a gente tem os níveis de energia vibracionais e rotacionais, por conta das ligações químicas. E aí, a gente vai ter uma infinidade de diferentes níveis de energia muito maior, a gente tem uma possibilidade de transições muito maior, e ao invés de observar linhas discretas, a gente observa um espectro contínuo, porque a gente não tem equipamento capaz de resolver essa infinidade de linhas muito perto umas das outras. Então, quando a gente fala de espectroscopia atômica, a gente pode trabalhar tanto com absorção quanto com emissão. O nosso curso trata de absorção atômica, tá? É um conjunto de técnicas fundamentadas na interação entre a radiação e os átomos no estado livre. Então, tanto na espectroscopia de absorção atômica, quanto na espectroscopia de emissão atômica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é atomizar a amostra. E aí, depois, o processo que a gente vai ver é em cada técnica diferente. Bom, espectrometria de absorção atômica é uma técnica analítica que se baseia na absorção de radiação das regiões visível ou UV do espectro eletromagnético por átomos gasosos no estado fundamental. É comum as pessoas acharem que a absorção atômica trabalha só na região do visível, mas não, tá? Isso acontece por causa da associação que a gente faz com a fotometria de chama, lá no início da teoria a gente fala, né? Não, a gente também pode medir absorção na região do UV. Aqui agora mais um slidezinho que seria assim, um apanhado de tudo que eu falei. É uma repetição do que eu falei antes, com slides mais vazios de texto para ficar registrado aí para vocês. Bom, então tudo começou de verdade a ser mais profundamente estudado lá com as linhas escuras de Fraunhofer. A base da espectrometria de absorção atômica é a compreensão do processo de absorção de energia pelos átomos. Então, a gente tem átomos gasosos no estado fundamental absorvendo uma radiação com energia característica e indo para o estado excitado. Então, é esse fenômeno aqui que a gente tem que fazer acontecer. A gente tem que atomizar, a gente tem que fornecer a radiação com comprimento de onda específico e a gente tem que, de alguma forma, medir o que foi absorvido ou o que não foi absorvido. Isso só vai acontecer se essa energia, a energia fornecida, for correspondente à diferença entre os dois estados, o fundamental e o excitado. Então, só para concluir, os átomos de sódio, que é o nosso exemplo clássico, tá? Que é aquela configuração simples, podem absorver radiação com comprimento de onda 589 nanômetros. A gente já viu lá o exemplo do sódio. Os átomos de cobre não absorvem nesse comprimento de onda, mas podem absorver radiação em 285,2 ou em 324,8. Isso é só um exemplo. A gente já viu isso antes. Por outro lado, embora a gente esteja falando dessa diferença, o sódio só vai absorver esse comprimento de onda, o cobre só vai absorver aquele, a técnica de absorção atômica, ela dificilmente vai ser utilizada para fazer análise qualitativa. Por quê? Porque eu tenho que fornecer para a minha amostra uma radiação característica. Se eu quero determinar ferro, eu tenho que fornecer uma radiação característica que o ferro absorva. Então, tem que saber já que eu quero analisar ferro. Tá? Então, não faço análise qualitativa quando eu uso a absorção atômica. Aqui a gente tem uma visão geral da espectrometria de absorção atômica. Então, eu tenho aqui uma fonte de radiação, uma lâmpada, que vai fornecer aquele HNI característico para aquele elemento que eu quero determinar. Aqui eu tenho um atomizador, que para a maioria dos casos em absorção atômica vai ser uma chama,
que vai fornecer calor suficiente para que a amostra seja atomizada. Eu tenho aqui um monocromador, que vai selecionar o campo de onda que eu quero medir, e finalmente um detetor, que é um aparato que vai converter energia luminosa em energia elétrica, tudo isso acoplado a um medidor que hoje nada mais é que um computador. A gente vai falar de tudo isso aqui com calma, de cada uma dessas partes, mas não hoje. Um anodo, que em geral é de tungstênio, e aqui o catodo do metal analítico que a gente quer determinar. Se for uma lâmpada do catodo oco para ferro, esse catodo vai ser ferro. Isso aqui é configurado dessa maneira, com um catodo sendo composto do metal de interesse, justamente porque ele vai emitir, essa lâmpada vai emitir a linha do elemento de interesse. Então, como é que isso acontece? Aqui a gente tem a ilustração da superfície do catodo. Aqui, ó. O que acontece aqui dentro? Então, a gente tem um potencial aplicado, tá, entre os eletrodos, entre o catodo e o anodo. Os átomos do gás que preenchem a lâmpada são ionizados e acelerados na direção do catodo. Essa colisão promove a extração de átomos dessa superfície metálica aqui. Uma colisão secundária entre os íons de argônio e o metal que foi removido promove a excitação do metal. Quando ele volta do estado excitado para o estado fundamental, acontece a emissão da radiação correspondente. Existem lâmpadas do catodo oco multielementares, ou seja, que são feitas para trabalhar com mais de um elemento. Então, a gente tem vários elementos num único catodo feito de uma liga metálica. Agora, essas lâmpadas multielementares, elas não são tão intensas, não são tão intensas, não são tão sensíveis e também têm tempo de vida útil menor. Então, para que eu vou usar uma lâmpada multielementar? Aí você vai avaliar qual é a sensibilidade que você precisa para a sua análise, certo? Você vai avaliar quais são os elementos que você precisa determinar numa amostra problema que você tem. E aí, se do ponto de vista financeiro for melhor comprar uma lâmpada multielementar, você vai comprar. Tudo é uma questão de avaliar o seu problema. Então, a gente, em geral, usa por conveniência, que eu dei exemplo agora, ou como uma lâmpada reserva. Você tem lá uma lâmpada do catodo oco para ferro, para cádmio, uma para cada um, e tem uma reserva que tem, sei lá, uma liga metálica com 6 elementos. E aí ela fica lá guardadinha. Quando você precisar, você vai usar. E o que determina a vida útil de uma lâmpada do catodo oco? Principalmente a pressão de enchimento do gás que está lá dentro, do argônio. Então, olha, átomos do gás de preenchimento são adsorvidos nas superfícies da lâmpada, reduzindo gradualmente a pressão do gás. Então, à medida que esses átomos de argônio vão sendo adsorvidos na superfície da lâmpada, a pressão vai diminuindo e a emissão também, porque, olha, eu vou ter menos argônio aqui para promover, para iniciar todo esse processo de sputtering. Então, a emissão vai diminuindo. Quando a pressão cai muito, a descarga não é mais eficaz. Só que eu li lá no início que a pressão de argônio na lâmpada também não é alta, é considerada uma pressão baixa. Eu também não posso fazer um preenchimento alto de gás lá dentro da lâmpada, porque isso também pode diminuir a intensidade, porque existe um fenômeno chamado autoabsorção. Seria autoabsorção. Quando o próprio metal que está aqui, que foi removido da superfície do catodo, absorve radiação. Se a população aqui, se eu tenho muito argônio, começo a desencadear o processo de Sputnik muito intensamente, eu vou observar muito o processo de autoabsorção, porque isso tudo vai acontecer aqui dentro do próprio catodo. Então tem que haver um compromisso no preenchimento desse gás dentro da lâmpada, por isso aquela faixa de pressão que está lá no outro slide, tá? Para garantir que o tempo de vida útil da lâmpada seja adequado e também promover um bom desempenho, diminuindo a autoabsorção. Aqui uma ilustração da autoabsorção. Então, aqui, ó, se eu aumentar muito a corrente de uma lâmpada, eu também posso aumentar a autoabsorção. Por quê? Porque eu vou acelerar esse processo aqui.
E aí eu posso observar um alargamento da linha, tá? Ou uma linha duplicada. A forma do catodo é determinante para diminuir a autoabsorção. De uns anos para cá, algumas décadas para cá, as lâmpadas do catodo oco têm sido construídas de forma que o catodo, à medida que a gente vai usando a lâmpada, ele fique quase esférico e com uma saída pequena, tá? Tem um espaço dentro dele, mas uma saída pequena para a parte de fora da lâmpada. E foi observado que esse formato, à medida que a lâmpada vai sendo utilizada, é o que favorece a menor autoabsorção, porque os átomos do catodo ficam presos ali dentro do próprio catodo, os que são removidos da parede do metal. Um outro tipo de lâmpada, bem menos utilizada, é a lâmpada de descarga sem eletrodos. Então, o que a gente tem, na verdade? De novo, a gente tem argônio aqui dentro, e esses íons de argônio, eles são acelerados por uma radiofrequência. Essa bobina, ela gera um campo de radiofrequência. Esse campo de radiofrequência é que vai acelerar o argônio para excitar o metal. Lâmpada de descarga sem eletrodos, ela é bem menos utilizada do que a lâmpada do cátodo oco. Ela é mais intensa, agora ela é menos estável, tá? Ela tem um tempo de vida útil menor e tal. Quando é que ela é principalmente utilizada? Quando a gente tem elementos que tenham linha de absorção menores que 200 nanômetros, já na faixa do infravermelho próximo. Bom, a excitação do gás acontece através de uma radiofrequência e, na sequência, o argônio vai excitar o átomo do elemento que vai emitir, da mesma maneira que na lâmpada do cátodo oco. A vantagem dela é que é mais intensa, a desvantagem é que ela é menos estável, e a gente quer sempre uma lâmpada que dure mais tempo. Ela também é melhor para comprimentos de onda abaixo de 200 nanômetros. Esses slides de fonte contínua, então a gente viu lâmpada do cátodo oco e lâmpada de descarga sem eletrodo, que são as duas lâmpadas utilizadas para emissão em linha, sendo a lâmpada do cátodo oco a mais amplamente utilizada. Existe absorção atômica com fonte contínua? O que é uma fonte contínua? Uma fonte que emite numa faixa de comprimento de onda. Sim, mas ainda está incipiente, embora a gente já tenha equipamento comercial, não é muita gente que usa. Tá? Então, eu coloquei aqui duas referências importantes em português, para que vocês leiam, se interessarem a vocês, a parte de fonte contínua. Tá? É uma alternativa quando a gente quer fazer determinações simultâneas. Porque qual é a grande limitação da absorção atômica? É justamente essa, é fazer determinação simultânea. Eu quero determinar ferro, cobre, cádmio e alumínio. Com a absorção atômica, usando lâmpada do cátodo oco, isso às vezes é complicado. Então, quando eu quero fazer determinações simultâneas, usar uma fonte contínua pode ser uma alternativa. Só que acontece, a gente viu alguns slides atrás que usar fonte contínua pode fazer com que a sensibilidade caia muito. Então, todo o equipamento do absorção atômica teve que ser repensado. Toda a ótica teve que ser repensada, a parte eletrônica, a parte de tratamento de dados, o software tem que tratar os dados de maneira diferente, e aí isso demorou um tempo para ser desenvolvido. Em geral, o que se usa é uma fonte contínua com uma lâmpada de arco de xenônio, que emite uma faixa de comprimento de onda desde o UV até o infravermelho próximo. Esses equipamentos só foram possíveis de ser desenvolvidos em função do aperfeiçoamento da tecnologia, processamento de dados, eletrônica e ótica. Tá? É um equipamento bem diferente. E aqui a gente tem uma ilustraçãozinha, que a gente também não vai falar detalhadamente, mas para vocês terem uma ideia. E aqui, ó, na década de 90, as dificuldades associadas ao uso de fontes contínuas começaram a ser superadas, tá? E o primeiro equipamento comercial surgiu em 2004. Parece que 2004 faz um tempão, né? Mas não faz não. Do ponto de vista da absorção atômica, foi ontem. Bom, nós falamos das fontes, agora a gente vai falar um pouquinho dos sistemas de atomização. O mais importante deles é a chama. O segundo mais importante é o forno de grafite. Mas ainda temos vapor frio e geração de hidretos. Hoje a gente vai falar apenas da chama. Aqui a gente tem uma tabelinha periódica que mostra quais são os elementos. Aqui é a sigla em inglês para absorção
atômica em chama, espectrometria de absorção atômica de chama. E aqui, atomização eletrotérmica, forno de grafites e por aí vai. Então, aqui a gente tem em amarelo os elementos que a gente só consegue analisar por chama, e nessa corzinha aqui marrom, os que a gente consegue analisar com chama e forno de grafite. Então, a gente vê que a chama ainda é responsável pela maioria das aplicações. Para a gente ter uma ideia, a atomização com chama vai acontecer em 2250 graus, se a gente usar ar como comburente, o acetileno é sempre o combustível, e pode chegar a 2850 se a gente usar óxido nitroso como comburente, ou seja, uma chama mais oxidante e, consequentemente, mais quente. Na atomização eletrotérmica, seja por forno de grafite ou uma superfície metálica, a gente pode chegar a 3.000 graus. Então, a gente consegue atomizar átomos mais refratários, e a gente também consegue fazer uma programação de temperatura adequada para trabalhar com amostras sólidas. Quando a gente usa chama, a gente tem que abrir a amostra e transformar ela numa solução. Aqui não, aqui a gente consegue trabalhar com uma amostra sólida direto dentro do forninho de grafite. O importante é que a gente tenha em mente, tá? Vamos pensar agora na chama, que é o exemplo clássico que a gente tem que entender. A amostra, geralmente líquida, uma solução, ela tem que ser introduzida no meu equipamento e no final eu ter a minha amostra transformada em átomos gasosos que vão absorver radiação. Então, primeiro, eu tenho que evaporar o solvente, eu tenho que vaporizar as partículas sólidas resultantes e, finalmente, decompor as espécies moleculares em átomos. Então, para que isso aqui seja facilitado, o ideal é que essa amostra líquida seja introduzida no meu sistema na forma de um aerossol. O que é um aerossol? São pequenas gotículas da minha amostra em suspensão. E aí o que eu tenho? Eu tenho grande área superficial. Eu aumento muito a eficiência desse processo quando eu uso um sistema de nebulização, quando eu introduzo um aerossol líquido na minha chama. Aqui eu tenho duas figuras que ilustram conjunto nebulizador queimador e aqui ponta do queimador, vamos dizer assim, tá? Por onde entram os gases, combustível comburente e a amostra. Então, a gente tem um nebulizador que forma um aerossol, que é constituído de pequenas gotículas que chegam ao queimador arrastado pelos gases que compõem a chama. Esse nebulizador, em geral, é de aço inox ou algum outro material inerte à corrosão, pode ser um material plástico, por exemplo, e o queimador é de titânio para resistir a altas temperaturas. O nebulizador pneumático, que é o mais amplamente empregado, opera pela ação de um fluxo de gás comprimido. Como a gente tem aqui um gás entrando por aqui, um outro entrando por aqui, mais a amostra, e aqui eu tenho o afunilamento disso, aqui eu tenho uma pressão muito grande, e aí as pequenas gotículas são formadas. Então, a solução é aspirada e nebulizada na forma de um aerossol dentro da câmara de nebulização. Essa taxa de aspiração é de 4 a 7 ml por minuto, só que a eficiência desse processo é de apenas 5 a 10%. Apenas 5 a 10% da minha amostra é introduzida na chama para que o restante do processo aconteça. Então, depois da formação do aerossol líquido, a evaporação do solvente acontece, então a gente tem um aerossol seco que depois vai ser volatilizado. Então, só para a gente entender aquela coisa da eficiência, dos 5% a 10%, aqui a gente tem a amostra sendo aspirada para dentro do nebulizador, então a gente tem a entrada de um gás oxidante, a entrada do gás combustível, e aqui o aerossol sendo formado. Só que apenas 5% a 10% chega de fato aqui, o resto vai pelo dreno. Então, o que a gente espera que aconteça? Tudo que eu já falei. A solução problema é nebulizada, ou seja, transformada num spray líquido do gás, pequenas gotículas da minha amostra dispersas no gás. Aí eu tenho a dessolvatação, ou seja, a evaporação do solvente. Então, agora eu tenho um aerossol sólido. Eu tenho a volatilização dessas partículas sólidas, passa do estado sólido para o estado gasoso, e aí eu tenho a dissociação das moléculas. O ideal é que a gente tivesse apenas isso aqui vindo para cá.
Mas dependendo da condição experimental que a gente tem, dependendo do tipo de amostra que a gente tem, a gente pode ter excitação de moléculas, a gente pode ter ionização e excitação de íons. Isso a gente quer evitar, isso também. O que a gente quer que aconteça é apenas isso. E como é que a gente faz isso? Mexendo na proporção entre oxidante e comburente, usando supressores de ionização, dependendo do elemento que a gente quer determinar. Isso depende do problema que a gente quer resolver, do elemento, da amostra, do tipo de sistema que a gente tem e por aí vai. Aqui eu coloquei para vocês a equação de Boltzmann, só para vocês relembrarem, espero eu, né, um pouco da teoria, que relaciona a temperatura com a população de átomos no estado excitado e no estado fundamental. Então, a quantidade de átomos que eu vou encontrar no estado excitado e no estado fundamental depende diretamente da temperatura. E aí, essa temperatura, ela vai ser regulada na minha chama, de acordo com o comburente que eu vou utilizar, de acordo com a proporção entre combustível e comburente, ou até posso chegar à conclusão de que a chama não é suficiente, que eu vou precisar utilizar um outro sistema de atomização. Mas o importante para nós, nesse momento, é entender que os valores de número de elétrons, número de átomos no estado excitado e número de átomos no estado fundamental dependem da temperatura. Número de átomos no estado fundamental é muito maior que o número de átomos no estado excitado nas temperaturas comumente utilizadas em absorção atômica. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá, dessa razão para alguns elementos que a gente colocou aqui. Eu acho que essa tabela, ela foi construída ainda lá atrás por Wollaston. Isso está na apostila do professor Reinaldo da PUC. O que eu quero aqui? Eu quero que os átomos sejam excitados pela absorção da radiação que vem da lâmpada. Eu não quero que eles sejam excitados pela própria chama. Porque se eles forem excitados por causa da temperatura da própria chama, eu não vou conseguir medir a absorvância. Porque eu tenho que saber a razão entre a radiação incidente e a radiação transmitida. Eu tenho que trabalhar numa temperatura em que não haja a excitação dos átomos do elemento que eu quero determinar. Aqui eu tenho uma ilustração que fala da chama ar, acetileno, óxido nitroso acetileno. O acetileno é sempre o combustível em absorção atômica, justamente por causa das temperaturas que a gente quer atingir. Os limites de detecção, quando eu utilizo absorção atômica com chama, com nebulização pneumática, vão de 10 microgramas por litro a 100 miligramas por litro. Isso depende do elemento e depende de que amostra ele está presente. E a gente tem métodos muito bem estabelecidos para esses sistemas. Aqui, de novo, o diagrama do espectrômetro de absorção atômica, para a gente pensar sempre que a gente tem que ter a fonte de radiação, de preferência em linhas. Os átomos aqui no estado gasoso vão absorver parte dessa radiação e o que não for absorvido vai chegar no detetor, mas primeiro passa pelo monocromador. Aqui a gente tem uma ilustração mostrando os detalhes da chama. Tá? Então, aqui a gente tem o que a gente chama de altura de observação. A gente regula o queimador para que essa chama fique numa altura desejada. Isso pode variar de elemento para elemento. VM, a velocidade dos gases através da fenda, através desse caminho óptico aí que a radiação vai passar, e o tempo médio de residência. Tá? Então, aqui a gente tem a entrada do combustível, do comburente da amostra, a formação da chama, os átomos aqui chegando, né, através daquele aerossol líquido, todos aqueles fenômenos acontecendo quando eu tenho os átomos no estado gasoso, esses átomos vão absorver parte dessa radiação, o que não foi absorvido vai chegar no detector. O tempo médio de residência é importante, porque quanto mais tempo, quanto maior esse tempo, maior a sensibilidade da minha análise, do meu método. Então, eu vou ajustar essa altura de observação e a velocidade desses gases para que eu aumente esse tempo de residência e, consequentemente, aumente a sensibilidade do método. Tá? Isso são parâmetros experimentais.
Então, a gente, além dos átomos do elemento que eu quero determinar, eu posso ter ainda outras espécies ali, como produtos de combustão, que podem ser provenientes da minha amostra ou simplesmente do meu combustível. Se eu tenho acetileno aqui, ele está queimando, então eu vou ter certamente espécies como essas aqui. Fonte de oxigênio, fonte de carbono e hidrogênio, então eu sempre vou ter espécies como essa na chama. Tá? E essas espécies, elas, dependendo da situação, elas podem interferir na minha análise. Tá? Elas podem passar para um estado excitado, podem se ionizar. Então, de novo, uma ilustração de tudo que a gente já falou. Aqui é aquela altura de observação, ó, aumentada, aqui, tá? Para a gente ver bem o que acontece. Todo esse fenômeno tem que acontecer aqui, que é por aqui que a radiação vai passar. Então, isso tem que estar bem ajustado, essa altura tem que estar bem ajustada, porque é por aqui que a radiação passa. A radiação da lâmpada é focalizada para atravessar esse caminho óptico. Então, aqui a gente tem um exemplo. Vamos supor que o cloreto de sódio seja a nossa amostra, tá? Porque não é comum em absorção atômica analisar sódio, mas pode também. E aí a gente tem aqui a gente tem uma solução aquosa. Primeiro a gente tem a dessolvatação, a fusão, a vaporização e finalmente a dissociação, formando átomos livres que vão absorver a radiação. Aqui um diagrama mais complexo para a gente perceber que tipo de interferência a gente pode ter. Então a gente tem aqui uma amostra líquida, o que a gente quer que aconteça é que o nebulizador é baixo, ou seja, apenas 5% do líquido que é aspirado de fato chega aqui na chama e é convertida numa nuvem atômica. Hoje a gente vai falar de outros modos de atomizar, além da chama, e vai falar do restante do equipamento, do monocromador e do detector. Bom, além da chama, existem outros 4 tipos de atomizadores principais em absorção atômica. O forno de grafite, atomização por descarga elétrica, que a gente vai falar muito pouco, porque é pouco usado, atomização por geração de hidretos e vapor frio. O forno de grafite, na verdade, a atomização eletrotérmica, que é a mais comum é usando um forno de grafite. Como é que acontece o fornecimento de energia? A gente tem um forno que tem a dimensão mais ou menos de uma tampa de caneta. Imagine um cilindro, tá? Um tubo cilíndrico, mais ou menos do tamanho de uma tampa de caneta, de grafite. É esse material, esse forninho que a gente vai utilizar para aquecer e atomizar a amostra. Essa atomização ela é controlada eletronicamente, esse aquecimento é controlado, é controlado eletronicamente, então ele pode ser mais lento e eu posso ajustar a temperatura de acordo com a otimização do método, de acordo com o que for melhor para atingir uma melhor sensibilidade. Ele permite que eu utilize um pequeno volume de amostra. Lembra que lá, naquela figura que eu acabei de apresentar, naquela representação, a gente coloca um becker com líquido, e esse líquido sendo aspirado por uma tubulação para chegar na chama. Então, quando a gente usa chama, a gente consome alguns mililitros de amostra. Aqui não, a gente coloca de 0,5 a 10 microlitros de amostra líquida e pode colocar, inclusive, direto a amostra sólida. A grande vantagem do forno de grafite é a maior sensibilidade, e depois a gente vai entender por quê. Existe também a atomização por descarga elétrica, através de um arco ou centelha. O argônio é ionizado entre um anodo e um catodo, atomizando a amostra, geralmente sólida e condutora. O limite de detecção pode chegar à escala de ppb. Não é muito utilizado. No caso da geração de hidretos, essa técnica é utilizada para elementos específicos. Que elementos são esses? Semimetais que formam óxidos refratários na chama. Formam óxidos refratários na chama significa que na chama é difícil atomizar esses átomos. Eu precisaria de uma energia maior do que a fornecida pela chama. Essas espécies elas são convertidas em hidretos, e esses hidretos, então, são facilmente atomizados. Isso faz com que, comparado com a chama, o limite de detecção para esses elementos melhore numa ordem de até 100 vezes. Eu posso ter um limite de detecção até 100 vezes menor do que eu consigo na chama para esses elementos. Uma outra técnica é a técnica por vapor frio, que é utilizada apenas para mercúrio. Todo mercúrio presente é oxidado, então é reduzido usando cloreto de estanho
E vocês sabem que o mercúrio zero, ele é facilmente vaporizado, então a gente tem facilmente uma nuvem atômica em fase vapor de mercúrio elementar. Por isso é chamada atomização por vapor frio. O limite de detecção também da ordem de ppb. Falando mais detalhadamente do forno de grafite, aqui a gente tem um desenho que ilustra bem o formato dele. Então aqui ele é aberto, aqui também. Aqui é onde vai ficar a janela de quartzo, por onde vai passar a luz. E aqui tem um orifício por onde a gente vai introduzir a amostra, seja ela líquida ou sólida. Então, esse tipo de configuração, ele promove o quê? Uma maior residência do vapor atômico aqui no caminho óptico. Então, a gente coloca a amostra aqui dentro, esse forno ele é aquecido a uma temperatura suficiente para atomizar essa amostra, depois a gente vai ver como. E como a amostra fica confinada aqui dentro, o tempo de residência aumenta, ou seja, o tempo que esses átomos ficam em contato com a radiação aumenta, o que aumenta a sensibilidade. Uma outra vantagem do forno de grafite é que eu preciso de um pequeno volume de amostra. Eu uso um fluxo de gás para expulsar o ar aqui existente previamente e também para fazer a purga dos vapores gerados. E o fluxo externo de gás, ele serve para evitar a entrada de ar. Então aqui a gente tem uma outra representação. A gente, em geral, faz uma programação de temperatura para trabalhar com forno de grafite, para abranger todas as etapas que a gente espera que aconteça lá dentro. Primeiro, secagem, a gente elimina o solvente. Depois, calcinação, a gente elimina a matriz, a gente converte a nossa amostra orgânica, por exemplo, em cinzas. E, finalmente, a produção do vapor atômico. Então, todas essas etapas aqui têm que ser otimizadas. A temperatura vai de quanto a quanto? A temperatura vai subir em que velocidade, em que taxa de aquecimento? Então, aqui a gente tem uma representação, um exemplo bem simples da etapa de secagem, pirólise e atomização. Gases de purga, em geral argônio, remove os gases produzidos na secagem e calcinação. Então, nessa etapa aqui, a gente tem a eliminação do solvente faz vapor, purga arrasta. Aqui a eliminação da matriz, qualquer gás que é formado aí também é levado pela purga. Ainda, com isso eu reduzo a oxidação do tubo, essa é uma desvantagem da técnica de forno de grafite, é o tempo de vida útil do forno, e evita a produção de gases tóxicos durante a atomização, isso também é importante. Então aqui a primeira etapa de secagem, então eu coloquei aqui uma gotinha, uma gota, 10 microlitros da minha amostra líquida, forno foi aquecido na temperatura de secagem, o solvente evapora e é arrastado pelo gás de proteção, ou gás de purga. E aí eu tenho no final um resíduo sólido. A segunda etapa é a remoção de matriz, ou pirólise. Então a temperatura pode chegar a 1600 graus nessa etapa. Aqui a gente tem o resíduo sólido, parte desse material passa para a fase vapor, e no final a gente tem aqui o que a gente chama de cinzas, tá? O resíduo mineral. Aqui a gente elimina principalmente matéria orgânica. De novo, o gás de proteção vai arrastar os gases formados. Finalmente, eu tenho a etapa de atomização, quando a temperatura do forno vai ser aumentada rapidamente para atingir temperaturas bem elevadas, capazes de atomizar a amostra. E aí eu vou ter uma nuvem atômica, a radiação vai atravessar aqui e vai acontecer a absorção. Aqui a gente tem uma representação de dois tipos de aquecimento do forno de grafite, um aquecimento longitudinal e o aquecimento transversal. Esse tipo de aquecimento é considerado mais eficiente, mais homogêneo no sentido de que todo o forno vai estar na temperatura de acordo com a programação, enquanto que aqui as extremidades são aquecidas primeiro. Então, a gente tem concentração de calor nas extremidades, de região fria no centro. Por isso, o aquecimento longitudinal é chamado de não isotérmico, porque não tem uma mesma temperatura em todo o forno. No caso do aquecimento transversal, ele é chamado isotérmico. É um aquecimento mais uniforme, não há formação de gradiente de temperatura dentro do forno, ou há uma mínima formação de gradiente dentro do forno. Um reforço a isso, um reforço ao aquecimento transversal, a gente
diz que o aquecimento transversal é uma melhora em relação ao aquecimento longitudinal, um reforço ainda, para melhorar ainda a sensibilidade do forno de grafite, a gente pode utilizar uma plataforma dentro do forno de grafite. Então, aqui a gente tem o forno aberto e aqui uma plataforma que é chamada plataforma de Lvov. Ela é construída também de grafite pirolítico, que ele é mais resistente à temperatura. Há um reduzido contato entre a plataforma e a parede do tubo de grafite. Ela não fica encostada totalmente aqui, não. Ela é suportada apenas pelas extremidades. Por quê? O aquecimento se dá por irradiação e pelo gás aquecido, e não por contato com a parede do tubo, e não por condução de calor através desse contato. A plataforma é fixada somente pelas extremidades. Esse aquecimento por irradiação, pelo gás aquecido, é um aquecimento mais uniforme. Está mais de acordo com a programação que a gente faz, com a temperatura que a gente espera que esteja dentro do forno. Aqui, para a gente entender como é que acontece o fluxo dos gases, né? Aqui a gente tem as janelinhas de quartzo, por onde vai passar a radiação. Então, aqui a gente tem o fluxo de gás interno, ele vem por aqui e ele vem por aqui para remover os gases formados dentro do tubo. E tem o fluxo de gás externo aqui e aqui, para evitar ar aqui dentro, aumentar o tempo de vida útil do tubo de grafite, evitar oxidação. Tá? Então, a gente tem fluxo de argônio, por exemplo, interno e externo, o que torna a técnica de absorção atômica usando o forno de grafite mais caro, tá? Argônio é mais caro que aracetileno ou oxinitrosocetileno. Aqui a gente tem uma programação de temperatura mais detalhada. Então, é etapa de secagem, aquecimento lento, baixas temperaturas para eliminar o solvente. Depois a gente tem a pirólise, ou seja, a eliminação de matéria orgânica, eliminação de matriz. A temperatura é aumentada e ela fica constante durante um tempo, o tempo necessário para eliminar toda a matriz. Nesse instante, aqui, ó, nessa janela de tempo aqui, olha, entre essas duas linhas, o gás de proteção é interrompido, que é nesse momento que vai acontecer a atomização. Então, se a gente vai gerar o vapor atômico, onde vai acontecer a medida, a absorção de radiação, não pode ter gás passando ali, porque senão vai levar todo mundo embora. Então, nesse momento, antes de iniciar a etapa de atomização, o gás é interrompido. E aí a temperatura sobe bruscamente até a temperatura necessária para a atomização. A atomização acontece, o gás volta, retorna para eliminar tudo que está dentro do forno, tem uma etapa de limpeza, que é justamente remover todo esse resíduo, e, finalmente, resfriamento. Ok? Reparem que tudo isso levou uma escala de menos de 2 minutos. Aqui, só para a gente ter uma ideia, lembra que a gente falou da baixa eficiência da nebulização, da formação do aerossol lá na chama. Então, quando eu tenho atomização com chama, se eu tenho 100 íons em solução, apenas um átomo chega no caminho óptico. Ao contrário do forno de grafite. Se eu tenho 100 íons naquela gotinha de solução que eu coloquei ali, 100 átomos vão chegar no caminho óptico. Isso aqui é determinante para que a sensibilidade com o forno de grafite seja muito maior que com a chama, ou o limite de detecção seja muito menor. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. De uma maneira geral, quando eu tenho prata, por exemplo, para chama, o meu limite de detecção chega a 3 microgramas por litro. Forno de grafite chega a 0,04. Olha esse aqui, a diferença. Cromo, zinco e por aí vai. A sensibilidade pode aumentar várias ordens de grandeza. Aqui a gente tem a foto de um gerador de vapor frio de mercúrio, tá? Uma foto que não diz muita coisa, mas só para vocês terem uma ideia de que é um aparato relativamente simples, uma técnica que é específica para mercúrio, e tem como vantagem a reação ser muito rápida. E é um sistema que é facilmente automatizado. Então, eu posso criar um sistema dedicado para, por exemplo, analisar mercúrio numa determinada amostra usando vapor frio. É específica para mercúrio inorgânico, então se eu tiver mercúrio orgânico na minha amostra, metilmercúrio, por exemplo, eu primeiro tenho que converter toda a minha amostra em mercúrio 2, para depois reduzir a mercúrio 0 e gerar o vapor
atômico a frio. Então, aqui eu tenho uma foto. Essa aqui é a célula onde vai acontecer a atomização, uma cubeta de fluxo contínuo para vapor de mercúrio, que ela está aqui, ó, ela estaria aqui e aqui a radiação passando, uma célula de quarto. Então, a gente tem aqui um dispositivo que permite o bombeamento da solução contendo a amostra, que já foi convertida a mercúrio 2, o reagente, que é o agente redutor. Esses dois caras vão se encontrar. E aqui eu tenho um fluxo de gás inerte, nitrogênio ou argônio, que vai arrastar o vapor formado para dentro da célula de quartzo, para dentro de onde vai acontecer a absorção. O que condensar vai para o dreno. Então, esses dois reagentes aqui, eles se encontram, formando mercúrio zero. Esse mercúrio zero, ele é arrastado por esse gás para a célula de medição. Aqui a gente já tem um gerador de hidretos, que serve para espécies que formam óxidos refratários. É um processo de terminação espectrométrica por geração química de vapor. Então, a gente gera uma espécie volátil e essa espécie volátil é arrastada para a célula de medição. Transporte da espécie volátil para a célula de atomização. Então, a gente usa como reagente boridreto de sódio. Esse boridreto de sódio é que vai formar o hidreto com os elementos que eu quero determinar. A espécie volátil que a gente está falando aqui é o hidreto, e esse hidreto é arrastado para a célula de atomização, e lá essa atomização acontece facilmente porque o hidreto ele é instável, e aí se desfaz e libera o elemento na forma atômica. Aqui a gente tem os pontos de ebulição desses hidretos, para vocês observarem como eles são voláteis. Então, para esses elementos aqui, que formam óxidos refratários na chama, usar a geração de hidretos faz com que a sensibilidade aumente muito. Então, essa é uma alternativa bastante interessante para analisar chumbo, por exemplo, selênio, bismuto, arsênio, antimônio. Aqui, de novo, aqui é muito parecido. O que muda é o que vai acontecer antes, né? Então, a gente tem onde a reação acontece, então a gente introduz a amostra, a gente introduz um ácido, porque a reação acontece em meio ácido, e esse ácido aqui é muito importante porque a solução de boridreto de sódio, ela é feita em meio básico, porque senão o boridreto ele fica muito instável, ele já é instável, e para que ele fique por mais tempo na solução, essa solução é feita em meio básico. Então, se a gente não introduzir esse ácido aqui, a gente não consegue fazer a reação acontecer. Então, a amostra contendo aqueles elementos, ou um daqueles elementos, o ácido e o reagente, o gerador de hidretos, o boridreto de sódio. Isso tudo vai se encontrar, vai formar o hidreto, e esse hidreto é arrastado pelo gás para dentro da célula de medição. Então, nós já vimos chama, forno de grafite, vapor de mercúrio e geração de hidretos. As 4 principais maneiras de atomizar, sendo a chama hoje ainda mais importante. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da parte ótica do equipamento. Aqui a gente tem 2 representações bem simples. Uma utilizando o que a gente chama de feixe simples e a outra de feixe duplo. Quando a gente fala de ótica do equipamento, é uma parte super importante, mas cada equipamento, cada fabricante, né, vamos dizer assim, tem a sua configuração ótica distinta e cada um vai vender a ideia de que o seu é melhor do que o outro. Mas todos eles têm que obedecer algumas características básicas. O ideal é que o sistema óptico seja capaz de distinguir entre a luz que passa pela amostra e a luz emitida pela fonte. Então, para isso, esse sistema aqui, ele é melhor. Então, a gente tem aqui o chopper, que eu não me lembro a palavra em português. Imaginem aqui um disco girando. Essa parte clara aqui representa que o disco está fechado, rígido, ou seja, a radiação bate aqui e é refletida para cá. E essa parte azul significa que ele está aberto, ele deixa a radiação passar. Então, esse disco ele fica girando numa velocidade bem alta. Então, ora a radiação é refletida, ora a radiação passa. Então, eu consigo fazer com que chegue aqui no detector apenas a radiação que vem da lâmpada e a radiação que vem da lâmpada após atravessar a chama. Então, eu consigo distinguir entre a luz que passa pela amostra
e a luz que é emitida apenas pela fonte. Então, se tiver alguma variação na fonte, eu consigo eliminar com esse sistema. O feixe simples é mais barato, mas não compensa a variação na fonte. Isso se chama modulação de sinal. Esse tipo de coisa é utilizado para compensar variações na lâmpada, minimizar problemas devidos à variação instrumental, principalmente relativa à lâmpada. Os átomos excitados no atomizador, tá, lá na chama, por exemplo, retornam ao estado fundamental, emitindo o mesmo comprimento de onda. Então, vamos recapitular. Na chama acontece a atomização. Esses átomos vão fazer o quê? Vão absorver a radiação que vem da lâmpada, do cátodo oco, por exemplo. Quando eles absorvem essa radiação, eles vão para o estado excitado. Quando eles voltam para o estado fundamental, eles emitem a radiação, que é no mesmo comprimento da lâmpada do cátodo oco, que é formada do mesmo elemento. Então, como é que eu sei o que é uma coisa e o que é outra coisa? O que eu quero medir? Eu quero medir a radiação que vem da lâmpada e quero medir a radiação que vem da lâmpada após ter sido absorvida pelos átomos, ou seja, a radiação transmitida. Lembra? O I0 e o IT? É isso que eu quero medir. Eu não quero medir o que é emitido pelos átomos. Então, esse artifício chamado modulação permite que o detetor detecte somente a radiação proveniente da fonte de radiação. Então, eu consigo minimizar esse problema. O que eu não consigo eliminar? Eu não consigo eliminar alguma interferência da própria chama. Alguma outra coisa que esteja acontecendo ali na chama, que esteja emitindo radiação, eu não consigo eliminar com a modulação do sinal. Bom, monocromadores. A gente já falou um pouquinho de monocromador lá quando a gente falou da descoberta da espectroscopia, do início da espectroscopia. A gente falou de prisma, de rede de difração. Então, o que é um monocromador? É um sistema constituído por espelhos, fendas e grades de difração, é o conjunto utilizados para selecionar comprimentos de onda desejado. Se eu quero determinar ferro, eu vou escolher a linha do ferro que seja mais adequada para aquela análise. Uma grade de difração é uma superfície polida contendo ranhuras paralelas. E essas ranhuras paralelas têm de 300 a 2.000 linhas por milímetro. Ou seja, elas estão na ordem de nanômetros. Quando a radiação incide sobre essa superfície composta por essas ranhuras, a radiação é dividida nos seus comprimentos de onda. Aqui a gente tem um esquema de um monocromador comum em absorção atômica. Como é que ele funciona? Então, aqui a gente tem a fonte, essa radiação passa por uma fenda, chega num espelho côncavo, essa rede de difração aqui, ela se movimenta de acordo com o comprimento de onda que eu quero selecionar, que vai refletir para cá e jogar para cá. Apenas o comprimento de onda desejado. O ângulo da rede determina o comprimento de onda na fenda de saída. Esse ângulo aqui, que vai determinar o que vai chegar aqui. Existem outras configurações de monocromador. Esse aqui ainda é o mais comum para absorção atômica usando lâmpada do cátodo oco. Na sequência, então a gente tem fonte, atomizador, monocromador e agora detetor. O que é um detetor em absorção atômica? Ou para a maioria dos equipamentos de espectrometria, tá? É um sistema eletrônico que permite detectar a luz transmitida, ou seja, a luz que não foi absorvida, através do sistema e transformá-la em um sinal capaz de ser medido, elétrico. Ou seja, converte luz em eletricidade. É um sistema fotoelétrico. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. E para a região UV visível, o mais comum é um fototubo ou uma fotomultiplicadora. Como funciona uma fotomultiplicadora? Aqui a gente tem uma ilustração. Então, reparem aqui a radiação chegando na fotomultiplicadora. Ela vai colidir sobre uma superfície. Essa superfície aqui é feita de um material fotossensível. A radiação luminosa aqui, em contato com essa superfície, vai arrancar um elétron. Isso vai ser refletido para cá. Esse um elétron aqui vai arrancar 2 elétrons e assim por diante. Então, o que é uma válvula
fotomultiplicadora, um sistema composto por um catodo recoberto por uma camada sensível à luz. Então, aqui, na verdade, a gente tem vários catodos. E um anodo que circula o catodo. Então, isso aqui tudo é o anodo. Fechados por um tubo de vidro mantido a vácuo. O potencial do anodo é positivo. Então, ele que vai atrair os elétrons para cá, alimentado por uma fonte externa. Na superfície fotossensível, que é o catodo, ocorre a emissão de fotoelétrons, de elétrons, que foram arrancados daqui por causa da incidência da radiação. A superfície do catodo deve ser constituída de um material que libera facilmente os elétrons. Por exemplo, metais alcalinos. Então, aqui a gente tem a foto de uma célula fotomultiplicadora. Elétrons são atraídos e acelerados até uma série de nodos, ou seja, não tem um catodo só, eu tenho uma série. Um elétron se choca com um dinodo e há a saída de 2 a 5 elétrons. Cada elétron provoca a retirada de mais 2 a 5 elétrons, e assim eu tenho uma corrente sendo aumentada ao longo da colisão com o próximo catodo. Ok? Se eu tenho uma série de 12 dinodos, eu tenho aproximadamente 17 milhões de elétrons gerados, o que significa uma corrente de aproximadamente 1 miliampere. Esses elétrons são recebidos num sistema de amplificação, e aí a gente transforma isso num sinal. Uma outra ilustração bem bonitinha, aqui a gente olhando a fotomultiplicadora de cima, né, vamos dizer assim, a entrada da radiação, a colisão no primeiro dinodo, na superfície fotossensível e assim por diante. Até chegar aqui, que é o anodo que tem carga positiva e atrai os elétrons. E aqui a gente vendo longitudinal. Bom, eu falei lá no começo, quando eu falei de feixe simples e feixe duplo, que usando feixe duplo a gente corrige variações da lâmpada e variações instrumentais. Como é que a gente faz para corrigir sinal de fundo? O que é um sinal de fundo? É uma radiação provocada pela presença de espécies moleculares na chama. Eu sempre vou ter espécies moleculares na chama, na absorção atômica, porque o meu combustível é acetileno. Então, carbono, mesmo que a minha amostra não tenha carbono, o meu gás, que está queimando para produzir a chama, ele fornece carbono. Nitrogênio, se tiver na amostra. Essas espécies podem provocar absorção, emissão, espalhamento. Então, eu vou ter um sinal molecular, enquanto eu quero medir um sinal atômico, que é uma linha. Então, eu tenho que eliminar esse fundo, ou tenho que corrigir esse fundo, para aumentar a sensibilidade da minha análise, para eu conseguir enxergar melhor essa linha estreita da absorção atômica. Então, o que a gente faz? A gente tem aqui a configuração que a gente viu para feixe duplo, só que a gente, além disso, a gente tem uma lâmpada que emite o contínuo. Aqui a gente tem aqui a lâmpada do catodo oco, que emite apenas a radiação da linha de absorção do elemento que a gente vai analisar. E aqui a gente tem uma lâmpada de deutério, que emite na faixa de 160 a 380 nanômetros. Então, eu tenho o chopper aqui rodando, aqui o detetor. Então, reparem que ora eu vou ter a radiação que vem da lâmpada do catodo oco, ora a radiação que vem da fonte contínua. Como é uma fonte contínua, certo? Ou seja, emite em toda aquela faixa de comprimento de onda, tudo que tiver de molécula ali presente vai absorver. Então, eu tenho aqui a radiação que eu quero medir, a linha emitida pela lâmpada do catodo oco, e aqui o contínuo. Eu vou diminuir um do outro, para ter o sinal que eu quero. Então, aqui eu tenho uma representação, olha, absorção de fundo mais o analito, uma coisa menos a outra, é a absorção atômica, ou seja, a absorção do analito. Reparem que aqui, esse gráfico está representando a intensidade do sinal em termos de transmitância, e não em termos de absorvância. Por isso que o fundo mais o analito é menor do que só o fundo. Transmitância é a radiação que passou, e não a que foi absorvida. Que, de fato, é o que chega no detetor. Então, a gente usa uma lâmpada de deutério, ou uma fonte contínua, para fazer correção de fundo. O que a gente vai ver na aula que vem? Interferência. Quais são as interferências mais comuns em absorção atômica, e como a gente pode evitá-las, ou minimizá-las, ou eliminá-las. E a parte quantitativa, como a gente faz análise quantitativa por absorção atômica. As nossas referências. Hoje a gente vai falar sobre interferências.
Interferência é um tema muito denso em absorção atômica. Existem interferências que são mais frequentes quando a gente usa chama. A gente se preocupa mais com interferências quando a gente trabalha com determinado tipo de amostra, menos com outros, e por aí vai. Então, a gente tem que entender muito direitinho qual é o problema que a gente quer resolver, qual é o analito que eu quero determinar, em que amostra ele está presente, em que concentração, para avaliar qual é o tipo de instrumento que eu tenho, para avaliar como essas interferências vão ou não afetar a minha análise. As interferências, de uma maneira geral, elas podem ser espectrais e não espectrais, e ainda subdivididas em química de ionização, de matriz de emissão espectral e de fundo. Tanto na apostila da PUC, quanto na apostila do IFRJ, a parte de interferências está bem abordada. Só que as abordagens são diferentes, tá? Na apostila da PUC, eles separam mais por espectrais e não espectrais, e na do IFRJ, mais com cada tipo específico, mas no final dá no mesmo. Interferências espectrais ocorrem quando a linha analítica emitida pela fonte de radiação é absorvida por alguma espécie que não o analito. Raramente a gente tem mais de um analito que vai absorver exatamente naquela mesma linha, mas a gente pode resolver isso escolhendo uma outra linha. As interferências espectrais também podem acontecer quando uma radiação, que não aquela emitida pela fonte primária, chega no monocromador e não pode ser compensada. Então, interferências espectrais a gente está falando de quê? Sobreposição de linhas atômicas, que eu falei que é raro, emissão de radiação por parte da célula de absorção ou outra fonte, célula de absorção, a chama, por exemplo. Como é que a gente resolve o problema de emissão de radiação pela própria chama? Usando a modulação da lâmpada, que a gente já viu. Espalhamento por partículas, partículas presentes na nuvem atômica. Isso é mais comum no forno de grafite. Na absorção atômica por chama, a gente consegue resolver isso usando um queimador de melhor qualidade. Como no forno de grafite tudo fica ali mais confinado naquele espaço bem pequenininho, esse tipo de fenômeno, espalhamento da luz por partículas, pode acontecer com mais frequência. E ainda absorção por espécies moleculares formadas na chama. Então, como é que a gente evita isso? Mexendo na temperatura, aumentando ou diminuindo, dependendo de cada caso, normalmente aumentando para que essas moléculas sejam quebradas, e ainda com correção de fundo, que a gente também já viu. Bom, interferências por linhas espectrais são pouco frequentes, e aqui a gente tem um exemplo. Vanádio e alumínio. Vanádio não é um elemento que ocorra com tanta frequência assim, né? Mas se eu tiver vanádio numa amostra que contém alumínio, ou pior, se eu tiver alumínio numa amostra que eu quero determinar vanádio, eu posso ter interferência espectral. Se eu estiver determinando alumínio, eu posso escolher uma outra linha. É muito mais comum a gente querer determinar alumínio do que vanádio. Eu posso ainda tentar fazer uma separação prévia do interferente, mas se eu posso escolher uma outra linha, facilmente resolvo isso. Presença de absorção molecular, por exemplo, formação de hidróxido de cálcio, quando eu quero determinar cálcio. Como é que eu resolvo isso? Mudo a estequiometria e consequentemente, a temperatura da chama. Eu aumento a temperatura da chama para conseguir quebrar essas moléculas e liberar o átomo. Interferência de fundo a gente já viu. Como é que eu posso resolver a absorvância de fundo? Ela precisa ser determinada e subtraída do total. Foi aquilo que a gente viu com a correção da lâmpada de deutério. Por que a gente consegue fazer isso com a lâmpada de deutério? Porque o analito absorve muito pouco do espectro contínuo e a absorvância do contínuo é todo da interferência. E aí eu consigo subtrair uma coisa da outra, como a gente viu na semana passada. Aqui, de novo, a gente vê aqui a absorção do fundo mais o analito. Isso eu consigo medir por causa desse sistema aqui, a lâmpada de deutério, além da lâmpada do cátodo oco, o Chopper aqui, ou a modulação, fazendo com que hora a radiação dessa lâmpada chegue, outra hora a radiação dessa lâmpada chegue, e a gente consegue, modulando essas duas emissões aqui, medir só o fundo, ou o fundo mais o analito, e subtraindo só a do analito. Bom, interferências de emissão. O que é uma interferência de emissão? O analito pode emitir luz na temperatura da chama, ou seja,
independente da radiação da lâmpada do catodoco. Apenas na chama, apenas com a temperatura da chama, eu consigo excitar o analito. E aí, quando ele volta para o estado fundamental, ele emite. Então, eu tenho uma interferência dessa emissão e eu também diminuo a população de átomos no estado fundamental, o que diminui a absorção da luz que vem da lâmpada do catodoco. Como é que eu resolvo isso? Utilizo chamas mais frias, para evitar que haja excitação dos átomos dos elementos que eu quero determinar pela própria chama. E ainda fazendo a modulação do sinal da lâmpada, que a gente também já viu. Interferências não espectrais. O que são interferências não espectrais? Tem de vários tipos, tá? Interferências de transporte. Por exemplo, se eu tiver nas minhas soluções padrão e na minha solução amostra meios diferentes, o que é um meio diferente? Eu posso ter soluções tão diferentes a ponto de ter viscosidade diferente, pontos de ebulição diferente, densidade diferente. E aí, na hora de gerar aquele aerossol líquido, vou ter processos diferentes. Então, naquele processo de nebulização, aspiração do líquido, formação de pequenas gotículas, esse processo de nebulização, ele pode ser mais eficiente ou menos eficiente, mais rápido ou menos rápido, dependendo do tipo de solvente ou tipo de solução que a gente tem. Então, se eu tiver entre as soluções padrão e a amostra, solventes, soluções com densidade, viscosidade, ponto de ebulição diferentes, eu tenho fenômenos acontecendo de maneiras diferentes ali, eu tenho interferência. Interferências na volatilização do soluto. Esse tipo de interferência é causada como? Pela formação de compostos refratários como analito. Composto refratário, por exemplo, óxidos. Alguns elementos formam óxidos refratários. Um óxido refratário é aquele que é difícil de ser volatilizado na chama e, consequentemente, depois o analito ser atomizado. Interferências na fase vapor são aquelas que atuam sobre o equilíbrio entre átomos livres, seus compostos ou íons. Por exemplo, já na fase vapor, a gente observa a formação de íons, por causa do calor da chama. Elementos com baixa energia de ionização podem ser facilmente ionizados na chama, e a gente não quer isso. E, em geral, como é que a gente resolve interferências não espectrais? Usando a técnica de adição padrão, ou técnica de adição de analito, que a gente vai ver com calma. O que a gente chama de interferência química é quando a gente tem a formação de um composto termicamente estável na chama. Se esse composto é estável na chama, é difícil eu quebrá-lo para formar os átomos livres. Então, essa população de átomos livres diminui e aí eu tenho uma queda na sensibilidade. Como é que eu resolvo isso? Primeiro, uso uma chama mais quente. Segundo, eu posso usar um agente sequestrante em concentração mais alta que o meu analito, que compete com o analito para formar esse composto mais estável. Por exemplo, eu quero determinar cálcio em amostras que contenham fosfato. O fosfato de cálcio, ele é pouco volátil. Então, eu posso, ao invés de usar uma chama de ar acetileno, usar uma chama de óxido nitroso acetileno. Essa chama mais quente consegue quebrar o fosfato de cálcio. Ou ainda, se eu não tiver uma linha de óxido nitroso no meu equipamento, eu posso adicionar lantânio em excesso, um sal de lantânio, como agente sequestrante. O lantânio, ele forma um composto termicamente estável com o fosfato. Ele desloca o cálcio, porque ele forma um composto mais estável com o fosfato. E aí libera o cálcio. Eu ainda posso usar o EDTA, que forma um complexo muito estável com o cálcio. Ele rouba o cálcio do fosfato. E aí o cálcio vai chegar na chama em forma de complexo com o EDTA, que eu consigo atomizar facilmente. Isso serve tanto para interferências de silicato e sulfato, além do fosfato. Interferências de ionização. Quando a temperatura da chama é muito alta, eu posso estar fornecendo energia suficiente para levar átomos de um determinado elemento a íons, elementos que tenham baixa energia de ionização. Qual é a consequência disso? A população de átomos no estado fundamental diminui. O que eu quero ver é a absorção de radiação pelos átomos, não pelos íons. A primeira estratégia, mais simples, é trabalhar com chamas mais frias. Eu trabalho com chamas mais frias, mexendo na relação combustível-comburente ou simplesmente trocando o comburente. E eu posso também usar um supressor de ionização, por exemplo, potássio. O potássio, ele se ioniza facilmente. Então, eu coloco uma quantidade razoável de potássio na minha solução,
Ele se ioniza facilmente, a chama fica rica em elétrons e desfavorece a formação de outros cátions, desloca o equilíbrio para o outro lado. Interferências de matriz. Interferências de matriz, elas podem aumentar ou diminuir o sinal. E a melhor maneira de evitar interferência de matriz é fazendo a técnica de adição padrão. Como é que acontece a interferência de matriz? Quando as características físico-químicas da matriz de amostra diferem dos padrões da curva de calibração. Eu tenho condições diferentes nas soluções padrão e na amostra. Que propriedades são essas? Ponto de ebulição, viscosidade, tensão superficial. Aqui a gente pode colocar pH, presença de espécies que nas soluções padrão não tem, na amostra tem, e por aí vai. Essas características físico-químicas diferentes entre as soluções padrão e amostra provocam alterações na velocidade de queima e no processo de nebulização. Como é que eu posso solucionar isso? Primeiro, tentando aproximar as condições da minha amostra nas minhas soluções padrão. Nem sempre isso é possível. Às vezes é mais fácil, por exemplo, se a minha amostra é água do mar. Eu não posso diluir essa água do mar porque o elemento que eu quero determinar já está em concentrações baixíssimas. Eu quero saber se aquela água está contaminada com mercúrio. O que tem muito na água do mar? Cloreto de sódio. Então, eu posso adicionar nas minhas soluções padrão uma concentração de cloreto de sódio correspondente à água do mar daquela região, e aí eu vou tentar aproximar a condição da matriz. Mas nem sempre eu posso. Se eu falar em urina, a minha urina é diferente da sua e de qualquer pessoa. Cada urina é uma urina. Tem lá uma composição básica, mas, né, dependendo do que você come, do que você bebe, do quanto água você bebe, você vai ter uma composição diferente. Então, a gente não consegue simular nas soluções padrão uma condição exatamente igual à da amostra. E aí, a gente tem que fazer adição padrão. Bom, como é que a gente faz análise quantitativa por absorção atômica? Primeira coisa, padronização externa. A gente prepara uma série de soluções padrão com concentrações crescentes do analito que eu quero determinar. Ferro, por exemplo. Eu vou preparar uma série de soluções padrão com concentrações crescentes de ferro. 0,2 ppm, 0,4, 0,6, 0,8 e assim por diante. E preparo minha amostra. Essa amostra de ferro pode ser água potável, pode ser um medicamento, pode ser um minério, pode ser um sedimento, enfim. Dependendo do tipo de amostra, eu vou fazer um tipo de abertura diferente, abertura ácida, só preciso dissolver. Se for água potável, eu só preciso dissolver um solvente adequado, e por aí vai. E aí, com isso, eu faço o quê? Curva analítica, que é uma coisa que vocês vão ver em qualquer método instrumental. E por que é possível fazer isso com absorção atômica? Por conta da lei de Lambert-Beer. Porque a propriedade que a gente mede, que é a absorvância, é proporcional à concentração. Eu colocaria esse C aqui em maiúsculo. A lei de Lambert-Beer diz que a absorvância é proporcional à concentração. A é a constante de proporcionalidade, chamada também de absortividade molar, se a concentração estiver em mol por litro, e B é o caminho óptico. Se for chama, é o caminho óptico da chama, a largura do queimador. Se for forno de grafite, o tamanho do forno de grafite, assim por diante. O que importa é que esse caminho óptico, ele é constante, porque você está usando sempre o mesmo queimador para ler todas as soluções padrão e amostra. Você vai usar o mesmo forno de grafite para todas as soluções padrão e amostra. Então, se o caminho óptico é constante, a absortividade é uma constante, é a constante de proporcionalidade. O que eu tenho? Absorvância em função da concentração. Eu vou ter lá várias soluções padrão com concentrações distintas. Aqui. Vou pegar cada uma dessas soluções padrão, medir a absorvância, vou gerar um gráfico, determinar a equação da reta, e quando eu tiver a leitura da minha amostra, leitura de absorvância vai entrar aqui, e eu vou calcular a concentração aqui no X. E a gente falou várias vezes até aqui, quando a gente falou de interferências, em curva de adição de analito. Curva de adição de analitos quando a gente tem interferências não espectrais, principalmente interferências de matriz. O que a gente tem que fazer? A técnica de adição padrão consiste na adição de uma quantidade definida de padrão à amostra para a leitura de absorvância. Essa é a definição. Vamos tentar entender o que é isso. Então, eu tenho aqui uma solução, uma diluição da minha amostra. Eu peguei uma alíquota, eu abri a amostra, né? Sei lá, vamos pensar, aqui a gente mostrou ferro, né? Vamos pensar, sei lá, num
Ferro tem em vários alimentos, tá? Eu, como sou mãe de 3, eu quero determinar ferro em Nescau cereal. Está escrito lá na embalagem que Nescau cereal tem ferro, eu quero saber. Então, é uma matriz complexa, tem várias coisas ali, açúcar pra caramba, tem um pouco de proteína, tem gordura, enfim. Eu preguei esse Nescau cereal, fiz uma abertura, provavelmente uma abertura ácida, fiz uma diluição, fiz uma filtração, e aí preparei uma solução estoque, uma solução mãe. E aí eu peguei um volume, que eu chamei aqui de VX, dessa solução amostra, coloquei num balão de volume VT e avolumei com uma solução de HCl 0,1 mol por litro, por exemplo. Nessa solução aqui, se eu fizer uma medida no espectro fotômetro de absorção atômica, a absorvância do ferro vai ser relativa apenas ao ferro presente na amostra. Aqui a gente tem a absorvância, absortividade, caminho óptico, e aqui, olha, a concentração de ferro aqui dentro, já diluído, depois da diluição. Cx Vx sobre Vt é C1, V1 igual a C, é o resultado do C1, V1 igual a C2, V2. E a concentração de ferro no volume final, T. Eu peguei o volume Vx de uma solução cuja concentração é Cx. Eu não sei que concentração é essa, eu não sei quanto tem de ferro na amostra, mas eu estou chamando isso de Cx, tá? Diluí até um volume Vt. Então, a concentração resultante é Cx vezes Vx sobre Vt. Ok. Agora, se eu fizer a mesma coisa, só que além de adicionar esse volume aqui de amostra, eu também adicionei esse volume aqui de uma solução padrão. Eu também tenho uma solução estoque padrão de ferro, que eu preparei antes. Uma solução padrão, sei lá, 100 ppm de ferro ou 10 ppm de ferro, dependendo da faixa de concentração que eu desejo. Essa solução padrão aqui, eu conheço a concentração, foi eu que preparei. Então, eu peguei um volume, coloquei aqui dentro e avolumei. Então, agora, a concentração de ferro presente nesse balão, ela vem tanto da amostra quanto da solução padrão. E aí eu tenho essa expressão aqui, ó. Essa absorvância aqui, que eu chamei de A0, é a absorvância sem a adição do padrão. E essa outra absorvância aqui, com a adição do padrão. Tudo aqui eu conheço. Isso aqui eu determinei experimentalmente. Desculpa, essa constante aqui eu não sei ainda, tá? Isso aqui eu determinei experimentalmente. Essa constante eu não sei quanto vale ainda. Eu também não sei quanto é a concentração de ferro na amostra, mas eu conheço o Vx, conheço o Vt. E aqui, ó, eu tenho uma outra expressão onde as duas únicas incógnitas também são εb, que eu também não sei quanto vale, e a concentração de ferro na amostra. Então, eu tenho o que aqui? Duas equações e duas incógnitas, um sistema. Se eu tiver apenas essas duas soluções, eu resolvo esse sistema e tiro o valor da concentração de ferro na amostra. Agora, se eu quiser fazer uma análise com maior precisão e maior exatidão, eu não vou fazer uma única adição de analito, eu vou fazer várias adições. Eu vou pegar vários balões desse aqui, todos com o mesmo volume de amostra, e vou adicionar volumes crescentes de padrão. Para fazer o quê? Uma curva analítica. Uma curva analítica de adição padrão. Ou uma curva de adição de analito. Que é isso aqui. Por quê? Essa fórmula aqui é exatamente a mesma que está aqui, só que desdobrada nos dois termos, tá? Para quê? Para a gente separar o termo. É o que não tem Cx e esse é o que tem Cx. Qual é a ideia de você fazer uma curva de adição padrão? Vamos voltar aqui. Aqui, olha, se eu vou fazer várias adições de diferentes volumes, eu vou pegar vários balões desse aqui. Em cada balão, eu vou adicionar um volume diferente de solução padrão. Volumes crescentes. Então, a minha variável agora vai ser o volume de solução padrão adicionado. Então, eu tenho aqui, olha, todo esse termo aqui multiplicando a minha variável experimental. Eu preparei 1, 2, 3, 4, 5 balões. No primeiro, não adicionei nada de padrão. Foi esse aqui. No segundo, adicionei 5 ml. No terceiro, 10 e assim por diante. Então, a minha variável é o volume da solução padrão. E isso tudo aqui é o outro termo. Então, o que eu tenho aqui? Y é igual a
A vezes X mais B. Então, eu tenho aqui o X variando aqui e a absorvância variando aqui. Esses são os dados experimentais que eu usei para construir essa curva. Determinei a equação da reta, colocando VP como X, absorvância como Y. Determinei a equação da reta. Esse termo aqui todinho é o coeficiente angular. Então, eu vou pegar esse termo aqui, igualar ao coeficiente angular. O que vai sair daí? εb. Porque eu conheço o CP e conheço o VT. Eu conheço a concentração da solução padrão estoque e conheço o volume do balão que eu usei. Eu vou pegar esse termo aqui e igualar ao coeficiente linear. Já tenho εb, que eu tirei daqui. Conheço isso, que sai daqui Cx, concentração de ferro na amostra. Qual é a grande desvantagem da técnica de adição padrão? A grande desvantagem é que eu tenho que fazer uma curva de adição padrão para cada amostra. Se eu estiver avaliando a qualidade dos cereais no mercado, eu vou ter que fazer uma curva para cada cereal, uma curva para o Nescau cereal, uma curva para os sucrilhos, uma curva para cada um. Cada um tem uma matriz diferente. Isso se eu estiver desconfiada que há interferência de matriz. E aí, fizer uma curva analítica nas mesmas condições, se a curva analítica e a curva de adição padrão ficarem paralelas, significa que essa diferença aqui é constante. Essa distância entre as curvas é constante. Retas paralelas. Significa que a única diferença entre as duas é só o teor de ferro que já existia na amostra. Agora, se em relação à curva analítica, a curva de adição está mais inclinada ou menos inclinada, significa que houve interferência de matriz. E aí, de fato, eu vou precisar fazer uma curva de adição para cada cereal, que é o nosso exemplo. Então, essa é a grande desvantagem da curva de adição de analito. Se eu estiver trabalhando com matriz e determinando ferro em água potável, coletei a água de várias residências de uma determinada região, ou água de poço, coisa do gênero, eu dificilmente vou ter interferência de matriz e vou fazer o quê? Curva analítica. Bonitinha, simples. Faço uma curva analítica, solução de padrão de ferro em HCl, leio a minha amostra, beleza. É isso. Eu aqui coloquei a indicação de um vídeo que é um professor resolvendo um exercício de adição padrão. Eu gostei da explicação dele. Se vocês tentarem fazer o que ele está fazendo, ele colocou uma errata na descrição do vídeo, um valor que ele calculou errado. Reparem nisso, tá? Mas eu gostei. É um vídeo curto, deve ter uns 6 minutos. Uma explicação legal, professor calmo, falando de todos os detalhes. Ele diz como a amostra foi preparada e tal. E é isso. Por hoje é só. O objetivo desse vídeo é apresentar para vocês a técnica de adição de analito aplicada à espectrofotometria, seja espectrofotometria de absorção molecular ou espectrofotometria de absorção atômica. A curva de adição de analito tem como característica ter um sinal do analito proveniente da amostra sobreposto ao sinal do analito proveniente do padrão, com exceção do primeiro balão. Isso nós já vimos. Na curva de adição, cada balão que dará conta de cada ponto na curva possui uma quantidade constante de analito proveniente da amostra, mais quantidades crescentes de analito proveniente do padrão. O porquê da matriz afetar o sinal analítico é dependente do tipo de técnica que está sendo empregada para análise. O que a gente tem que ter em mente é que tanto um sinal quanto o outro, ou seja, tanto o sinal do analito proveniente do padrão, quanto o sinal do analito proveniente da amostra, estão sendo afetados de uma forma não linear, multiplicativa, devido à matriz. Ou seja, a interferência de matriz afeta a inclinação da curva. Então, quando a gente compara uma curva analítica e uma curva de adição padrão de um mesmo sistema, onde há interferência de matriz, a gente vai observar inclinações diferentes. O sinal analítico, que no nosso caso é a absorvância, que está no eixo Y, está sendo empurrado para cima em cada ponto, mas de uma maneira não linear por causa da matriz. Diferentemente da curva analítica, aqui você não terá um valor de y para a leitura da amostra para jogar na equação,
pois a amostra é o primeiro ponto da curva. Aqui você quer determinar o valor de x para y igual a zero. Esse valor de x é a concentração do analito vindo da amostra que está presente em todos os balões que foram preparados. Eu vou mostrar um exemplo usando o Excel para vocês entenderem direitinho como é que a gente faz isso. É importante a gente ter em mente que a técnica de adição de analito ela é utilizada quando há interferência de matriz. Quando não há interferência de matriz, a gente usa a curva analítica comum. Por quê? Relembrando, tanto o sinal do analito proveniente do padrão quanto o sinal do analito proveniente da amostra estão sendo afetados, são afetados de uma forma não linear, devido à matriz, ou seja, a interferência da matriz sempre afeta a inclinação da curva. Quando não há interferência de matriz, o sinal é simplesmente deslocado linearmente para cima, ou seja, a curva analítica e a curva de adição de analito serão paralelas. Agora eu vou utilizar o Excel para mostrar para vocês como é que a gente identifica a presença ou não de interferência de matriz, como é que a gente faz os cálculos quando a gente usa adição de analito e tudo mais. Todos os dados apresentados aqui foram encontrados em alguma referência e as referências utilizadas estão apresentadas na descrição do vídeo. Aqui nós temos um exemplo hipotético, não é o exemplo real, tá? Onde a gente tem a determinação de cádmio no sangue. Então, aqui a gente fez uma curva analítica usando soluções aquosas, ou seja, curva analítica comum sem a presença da matriz da amostra, e aqui a curva analítica obtida apontando para o zero. Aqui embaixo a gente tem a curva de adição de analito, ou seja, a partir do primeiro balão, a gente colocou uma quantidade constante da solução amostra em cada um desses balões aqui. Por isso, a gente já tem a absorvância a partir do primeiro balão. E aqui a gente tem a curva de adição de analito obtida. Reparem que tanto esse gráfico quanto esse foram construídos colocando no eixo X a concentração do analito. Agora, colocando essas duas curvas no mesmo gráfico, o que eu observo? Eu observo que elas são paralelas. Então, eu chego à conclusão que não houve interferência de matriz no caso deste exemplo. Se eu quiser, então, determinar o teor de cádmio nessa amostra de sangue, basta utilizar a curva analítica. Agora, um outro exemplo genérico, apenas utilizado para fins didáticos, de determinação de cálcio na urina. De novo, aqui eu tenho a curva analítica de cálcio em soluções aquosas, sem a presença da matriz. A curva analítica determinada, apontando para o zero. Aqui embaixo nós temos a curva de adição de analito. Em todos os balões foi colocada uma quantidade fixa da solução amostra, nesse caso é urina, e aqui e a partir do balão 2 foram colocadas quantidades crescentes de solução estoque padrão de cálcio. As absorvâncias foram medidas e a curva de adição de analito foi construída. Então, nesse caso, a curva não aponta para o zero, porque já no primeiro balão, onde eu tenho uma quantidade de amostra, a presença de cálcio e a absorvância relativa a ele. Se eu colocar essas duas curvas no mesmo gráfico, o que eu observo? Interferência de matriz. Nesse caso hipotético de determinação de cálcio na urina, eu posso observar que houve interferência da matriz, pois as inclinações da curva analítica e da curva de adição de analito são diferentes. Então, para determinar cálcio nessa amostra de urina, eu preciso sim fazer a técnica de adição de analito. Agora a gente vai tentar trabalhar através de um caso real. Eu peguei esse artigo na literatura, que é a determinação de cádmio em amostras de urina e soro humano por espectrometria de absorção atômica em forno de grafite, usando irídio como modificador permanente. Não vamos discutir a questão do modificador, tá? Apenas os dados da adição de analito. Então, eu tenho
as informações importantes que eu extraí do artigo para a gente conseguir fazer os nossos cálculos. Primeiro, as amostras de soro foram diluídas 5 vezes, 1:5, com ácido nítrico 1%, contendo 0,02% de cloreto de tricetilmetilamônio. Tá, para que serve isso? Ele é um surfactante, tá? Ele age como um diluente, ajudando na extração do metal e como um detergente para eliminação, limpeza de resíduos carbonáceos formados dentro do forno de grafite, além de auxiliar a limpeza do capilar do amostrador automático entre as medidas. Então, só uma observação para a gente entender que isso é um exemplo real. O importante daqui para os nossos cálculos é saber que as amostras de soro foram diluídas 1:5. Como? Aqui agora, ó, a calibração foi feita a partir de soluções previamente preparadas contendo 200 microlitros de soro em um volume total de 1000 microlitros. Ou seja, se o meu volume de amostra foi 200 e o volume final foi 1000, a diluição foi de 1:5, foi de 5 vezes, com quantidades crescentes de cádmio. Então, no primeiro recipiente, eu coloquei 0 de adição de analito, nos recipientes seguintes, todos com volume de 1000 microlitros, quantidades crescentes de cádmio, e a faixa de calibração foi de 0,1 a 15 microgramas por litro. As soluções padrão de cádmio foram preparadas a partir de uma solução estoque de 1000 mg por litro, feita por diluição de uma ampola em ácido nítrico. Beleza. Então, aqui a gente tem as informações necessárias para elaborar o nosso exemplo. Então, aqui, primeiramente, a gente vai abordar a questão da adição de analito, fazendo a curva de adição, colocando no eixo X o volume de padrão. Então, eu tenho aqui a concentração da solução estoque de cádmio que foi utilizada para construir uma curva analítica variando entre 0,1 e 15 microgramas por litro de cádmio. É necessário fazer uma diluição prévia dessa solução estoque para uma outra solução que eu chamei de solução mãe. E a partir dessa solução mãe, fazer as diluições. Então, o que eu fiz aqui? Eu elaborei, esses dados não estão apresentados no artigo com esse detalhamento, tá? Ele só fala que foi de 0,1 a 15. Então, eu elaborei aqui os valores de concentração. Então, o que nós temos aqui? Cálculo de diluição. Qual é o volume da alíquota da solução de partida que eu preciso pegar para preparar 1000 microlitros de uma solução 0,1 microgramas por litro. Reparem que aqui eu converti a concentração da solução mãe de miligramas por litro para micrograma por litro, para estar na mesma unidade dessa aqui, ok? Então, o que eu fiz aqui, olha, velho cálculo de diluição, C1V1 igual a C2V2. O volume da alíquota que eu preciso pegar da solução mãe é igual a concentração que eu quero chegar a 10 vezes o volume final da solução, que está com o cifrão antes da coluna e antes da linha, porque é um valor fixo, dividido pela concentração inicial, que também está com cifrão, porque também é um valor fixo. Eu arrasto para baixo para calcular para todos os valores de concentração que eu elaborei. Esse gráfico aqui, ele foi construído como? Colocando o volume da alíquota no eixo X, ou seja, o volume da solução padrão no eixo X, e a absorvância no eixo Y. Como a gente já viu anteriormente, para espectrofotometria, quando a gente faz adição padrão, a gente parte sempre da lei de Lambert-Beer, que aqui está representada com a concentração sendo proveniente da solução amostra e da concentração sendo proveniente da solução padrão. Como a gente já viu na aula anterior, fazendo todo o tratamento aqui, a concentração da amostra é obtida como? Dividindo o coeficiente linear pelo coeficiente angular da curva obtida, nesse caso 0,0234 dividido por 0,0043, multiplicando pela concentração da solução padrão que foi utilizada para fazer a adição de analito, dividido pelo volume da amostra, que é o que a gente tem
aqui. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Como está calculado? Azul dividido pelo vermelho, concentração do padrão dividido pelo volume da amostra. Então, o volume de alíquota da amostra presente em todos esses balões aqui foi de 200 microlitros, conforme descrito anteriormente. Concentração da solução padrão, usada para fazer as adições, 100 microgramas por litro. Coeficiente, isso vezes coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. Obtive a resposta. 2,72 microgramas por litro. Uma outra maneira de fazer a curva de adição de analito é, ao invés de utilizar o volume no eixo X, usar a concentração, que é o que a gente tem aqui. Ao invés de usar o volume como eixo X, eu utilizei a concentração. Nesse caso, é mais direto ainda. A concentração do analito na amostra nada mais é do que a razão entre os coeficientes linear e angular, que é a extrapolação dessa curva para y igual a zero, extrapolação dessa curva para o eixo x quando y é igual a zero, e multiplicar isso pelo fator de diluição, Vt sobre Vx. Se eu coloquei 200 microlitros da amostra no volume final de 1000, o meu volume final, o meu fator de diluição foi de 5 vezes. Então, eu extrapolei a curva, ou seja, dividi o coeficiente linear pelo coeficiente angular, e depois multipliquei por 5, o que foi o meu fator de diluição. Reparem que dos dois jeitos eu obtenho o mesmo resultado.